no Salmo 119. Salmo de número 119. Alguns versículos. Versículo 11. Versículo 10, 11. Salmo de número 119, versículo 10 e 11. Amém? Aleluia, glória a Deus. Acharam, amém, irmãos? De todo o meu coração te busco. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as leis da tua boca. Aleluia, amém? O salmista está declarando aqui que a palavra de Deus é indispensável para ele. Escondi a tua palavra. Ele falou, escondi. O que é esconder a palavra? É armazenar ela na mente, na alma, no espírito, no coração. Não é declarar, é praticar. Ainda que não conseguimos fazer totalmente, mas precisamos esforçar. Amém? Para quê? Para não pecar. Aleluia. Coloca a tua Bíblia no teu assento, vamos orar. Senhor, graças te damos, porque estamos aqui. Como o próprio salmista diz, alegrei-me com os que disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Santo é o teu santo e poderoso nome. Nós somos pequenos diante da sua grandeza. Precisamos tanto de ti. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento tão difícil que alguns passam. Esse momento de crise. Oh, meu Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que a tua palavra nos diz que sem o Senhor nada poderemos fazer. Portanto, nós recorremos a ti, que é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Senhor. Porque em ti alcançamos a vitória. Em ti nós encontramos o regozijo, o refrigério, o consolo, o descanso. Em ti nós acrescentamos ainda mais a nossa fé. Acrescenta ainda mais a nossa fé, Pai. Aumenta, Senhor, para que possamos cumprir a tua palavra. Para que possamos cumprir aquilo que está escrito na tua palavra. Nos dê força, Senhor. Nos ajude. Nos dê, Senhor, inspiração profética para cada um de nós. Para não desviar desses caminhos. Para não fugir da tua presença. Para não esmorecer na fé. Para não deixar de lado as coisas principais que o Senhor nos ensina na tua palavra. Às vezes nós enfraquecemos, às vezes nós recuamos, esmorecemos na fé. Pai, aumenta, acrescenta a nossa fé, para que possamos andar retamente, dignamente, diante do Senhor, de uma forma justa, porque a tua palavra diz que o justo viverá pela minha fé. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o privilégio de estarmos aqui, porque poderíamos estar em outro lugar, fazendo outras coisas, mas aprove ao Senhor nos trazer neste lugar, nesta casa, para ouvir a tua palavra. Abençoa os irmãos que já chegaram, abençoa os irmãos que estão saindo das suas casas, aqueles que estão a caminho da igreja. Guarda e livre e proteja, Senhor, em nome de Jesus, para que chegue com segurança e que aqui possa regozijar diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque cada um de nós, em nossos lábios, nossa boca, o cântico, Senhor, um cântico novo,
conforme a tua palavra diz. O Senhor já fez isso. Portanto, nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Esse Deus é grande em poder e majestade. E tem tocado nossas vidas, tocado o nosso coração. E o Espírito do Senhor tem enchido nossas vidas. Aleluia. Vamos exaltar e bendizer o nome do Senhor. Porque só Ele é grande em poder e majestade. Glória a Deus. É grande o Senhor em poder e majestade. Com Paulo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Tu és grande, Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. É grande, Senhor, em poder e majestade. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar.
coração. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, aleluia. Aplauda ao Senhor. Tu és grande, Senhor, em poder e majestade, Senhor. Tu és a nossa essência, Senhor. Tu és a essência em nossas vidas, Senhor. Oh, aleluia. Tu és a essência em nossas vidas, Senhor. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achei, ansiando oferecer, Senhor, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, Senhor, quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achei, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus, a me perdoar pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus, estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus, a me perdoar pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Meu amado Jesus, oh, tu és a essência, és tu, Senhor. Tu és a essência, Senhor. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno, Senhor. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fome meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo
mais profundo busca, Senhor. Oh, que pode ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência do coração és tu, Senhor. Tu és a essência, Senhor. Meu amado Jesus. Estou voltando à sua essência do coração, porque tu és a essência em nossas vidas, Senhor. A essência és tu, meu amado Jesus. Tu és a essência, Senhor. A essência és tu, Senhor, em nossas vidas. Oh Deus. Vamos repetir só esse refrãozinho. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Tu és a essência em nossas vidas, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós queremos estar orando por você. Você que veio nessa noite, né? A igreja, ela é movida na oração. Sem oração nós não somos nada. Então você que está aí lutando em oração, quiser vir aqui à frente aqui, uma questão que você está passando aí, enfermidade, uma luta empresarial, familiar, seja lá o que for, vem aqui, nós vamos estar ajudando você em oração. Dá esse passinho à frente, que nós estamos aqui batalhando com você. O pastor, os pastores da igreja estão orando por você. E no culto é a hora, né, que a gente se reúne, e é o momento que a gente está mais do que nunca orando. Nós nos encontramos aqui para juntar as nossas forças em oração. A Bíblia fala: orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Senhor, eu quero apresentar aqui esses irmãos, essas irmãs, Senhor. O Senhor sabe o que está acontecendo em cada vida aqui, Senhor. O Senhor sabe o que está acontecendo aqui, meu Pai. Meu Deus, cada um com a sua luta aqui, mas o Senhor sabe. Eu quero ajudar o irmão, quero ajudar a irmã agora, em oração, Senhor.
Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor, ajuda. Ajuda, Espírito Santo, a gente a ajudar eles. Ajuda nós, Senhor, tem misericórdia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Esse Deus do impossível está aqui, tocando a sua vida, tocando a minha vida, tocando todo aquele que precisa de ser feito impossível na sua vida. Esse Deus do impossível está aqui. Esse Deus é grande em poder e majestade. O Senhor está presente, tocando a sua vida, minha vida. Se você está na sua casa também com problemas, acredite que esse Deus do impossível está aqui hoje, tocando a sua vida aí onde você está, tocando a sua vida aqui ou mesmo na igreja, e tocando a sua vida aí na sua casa, onde você estiver. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, você não está só. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir.
quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Você não está só. Sei que não estou só. Estaremos aqui numa formatura do curso de teologia, né, da escola nossa aqui, com mais de 30 alunos formando. Então a casa vai estar cheia, vai estar bonito, né? Vamos estar aqui honrando, glorificando o nome do Senhor pela vitória dos nossos queridos irmãos. No sábado, às 19 horas, tá? Maravilha. E domingo estamos aí firme, domingo 9h30 da manhã, 5 da tarde e domingo 7 da noite. Com a graça de Deus. Maravilha. Nesse momento também, momento da gente fazer a nossa oferta, nossa contribuição para a casa do Senhor. Glória a Deus. Irmão Luciano com a Romilda vai estar louvando o Senhor com o hino da harpa. A gente vai, com a graça de Deus. É hoje? Não é vocês não? Ô Pai. Mas irmão, vamos ofertar na casa do Senhor. Enquanto o nosso querido estará ali louvando ao Senhor. A palavra do Senhor diz: trazei, trazei, trazei. Se você quiser fazer a sua oferta aí, né, no ministério, ide o seu dízimo, para mandar um pix aí, é o nosso CNPJ, é que é a chave nossa aí, tá? Se quiser, 03, né, 056-669/001-93, tá aí a nossa chave do pix, tá? Caso você queira fazer o seu dízimo, a sua oferta. E os irmãos aqui, fiquem à vontade também, com alegria no coração. Vamos ofertar em nome de Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim.
leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sonda, nada posso ocultar. Sei, Senhor, sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, me enchem da tua paz. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Digno de adoração. Aleluia. Santo, santo, santo. Digno de louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor coloca no meu coração a palavra assim, para você, uma palavra para você ficar quietinho, viu? Tocar o barco, sem murmuração, e Ele não vai te explicar nada não. Ele fala assim, que você não esteve no conselho dele. O que está querendo dizer? Você não sabe o que está acontecendo por trás. Eu e você, nós não sabemos o que está acontecendo por trás de tudo. E o Senhor diz assim, Ele diz assim, ó, eu sou o Senhor. E para você confiar no Senhor. E ficar firme, apesar de tudo, mesmo não compreendendo, Deus fala para você ficar quietinho, não arredar pé, mesmo não entendendo, não tendo resposta, quietinho, em oração, na sua, na hora certa as coisas vão clarear. É isso que Deus tem colocado no meu coração. Tá, o Senhor, Ele diz assim, você não entrou no conselho dele para saber das coisas. Que eu não entrei no conselho, quer dizer, eu não entrei na reunião dele, eu não entrei na reunião onde Deus estava, e essa situação chegou no ponto que chegou, ou ainda vai chegar um pouco mais ainda, e você está envolvido nela. E o Senhor fala que
Você não esteve, não está no conselho dele, na reunião dele. Então você não sabe, nem precisa ficar saber, e nem vai saber exatamente dos porquê de muita coisa, principalmente esse momento que você está vivendo. Então é para você simplesmente confiar no Senhor, não fazer nenhuma besteira, nenhuma loucura, permanecer firme, apesar dos sentimentos, apesar da dor emocional, do dia a dia difícil. É isso que o Senhor manda dizer, né, para você. Eu posso dizer assim com as minhas palavras, mas com toda tranquilidade: assim diz o Senhor. Amém, aleluia? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe os ofertantes, dizimistas. Que o Senhor possa fazer uma grande obra em cada coração. Nunca falte, nunca faltou. O Senhor abençoa, Pai. Entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Se você, às vezes a gente, né, irmão, profecia, às vezes a gente pode falar, sapatear e falar, Deus está falando, e pular, e não tem problema. Mas eu quero falar para você que Deus deu uma palavra aqui profética aí, tá? Você, em nome de Jesus, não sei se é para todos ou é para alguém aí, mas a obrigação minha eu fiz. Amém? Aleluia? Um sentimento assim, uma coisa, sabe, difícil, mas tá aí. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos para a palavra de hoje. Vamos ler aqui Ezequiel, capítulo 1 do profeta Ezequiel. Capítulo 1 do profeta Ezequiel, verso 1, 2, 3. Ezequiel, capítulo 1. Está na mão, sim ou não? No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém, aleluia? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações. Saiamos daqui edificados, exortados e consolados, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, meus queridos. Maravilha. Então, hoje nós temos estudado alguns textos na Bíblia sobre a grandeza de Cristo. Nosso Jesus é maravilhoso, grande. Amém? Aleluia? Irmão, nós não somos nada, nós somos pó. Hoje eu estava conversando com um amigo nosso aí, que faz mais de 20 anos, pelo menos, que eu não conversava com ele. E a gente batemos um papo. E aí eu falei para ele, eu vou fazer uma pergunta para você. Como que vocês conseguiram vencer a pedreira que foi a morte do seu irmão? Que o irmão dele morreu, acho que tinha 26 anos o irmão dele, médico, dentista, morreu numa tarde, parece, no dia 31 de dezembro de 2000. De repente, no acidente de carro, aqui em Itajubá mesmo. E eu conheci a família, a gente era amigo, né? E eu nem fui no velório. Eu falei, rapaz do céu, que pedreira. Que pedreira. A mãe, a família recebeu a notícia, dia 31 de dezembro, na parte da tarde, que o filho morreu na entrada da cidade de acidente. Família de crente. Menino de 26 anos. Formou
odontologia. Rapaz, eu fiquei pensando, falei, rapaz, que pedreira. Eu lembro como se fosse hoje, falei, rapaz, como é que vira o ano, terminando o ano, todo mundo alegre, feliz. E a notícia chegou agora na casa da mulher lá, da crente. Aí o irmão falou para o pastor, ele falou para mim assim, olha, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu fiquei 2 anos, todo dia chorando. Ele falou para mim. Eu chorei todo dia por causa do meu irmão. Durante 2 anos. Entrei numa depressão terrível. Ele falou para mim. Falei, rapaz do céu. E a sua mãe? A mãe crente, firme. Eu falei, minha mãe não falou nada. Só ia para a igreja, dobrava o joelho, levantava as mãos e adorava o Senhor. Eu falei, rapaz, que pedreira. Não é brincadeira não. Então, às vezes, tem situação na nossa vida que só a misericórdia de Deus, velho. A gente pensa assim, não é possível. Pois é, tem coisa que não tem explicação. Então, vamos lá para você ver aqui, nosso querido irmão Ezequiel. Amém, aleluia? Não é brincadeira não, estamos entrando no nível aí, Isaías, Jeremias, Ezequiel, só homem, rapaz do céu, misericórdia. Ezequiel. Olha o que ele fala aqui, no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, Ezequiel 1, estando eu no meio dos cativos, isto é, ele foi levado para a Babilônia, junto com a turma que estava tudo no pecado lá, ele foi levado. Lembra que nós falamos que Jeremias não foi levado? Lembra que nós falamos que o general Nebuzaradã, a mando de Nabucodonosor, perguntou para Jeremias, o que você quer? Você quer ir ou você quer ficar? O que você falar, está resolvido. E Jeremias ficou em Jerusalém. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, Jeremias é uma história. Agora, Ezequiel. Cada um é cada um, irmão. Não adianta. Não adianta, viu? Ah, por quê? Olha aqui, você vê, ó, no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Ele foi levado para a Babilônia, Ezequiel. O Jeremias não foi, mas o Ezequiel foi levado. E quando a gente viu lá, Jeremias teve aquelas oportunidades, aquela coisa, pois é, Ezequiel não teve. Ezequiel foi levado. Entenda aí, vai, pra você ver como é que é as coisas. Ah, mas o Ezequiel não podia falar, mas por que Senhor, por que Jeremias? Não tem Ezequiel. Jeremias fica, e Nabucodonosor vai fazer o que ele quisesse. Jeremias fica ou não fica, no caso Jeremias quis ficar, e você não tem escolha, você vai. Oh, meu irmão, eu só falo para você, Ezequiel vai ser levado, acorrentado junto com os cativos para a Babilônia. É homem de Deus, mas está sendo levado para a Babilônia. É bom a gente falar isso porque, né, essa teologia aí que crente não passa a luta, é conversa fiada, viu, irmão? Teologia aí que crente não passa, sai fora, porque nós não estamos no paraíso. Quando estiver Jesus reinando 1000 anos aí no paraíso, aí, o próprio Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflição. Então o que vai fazer? Não tem escapa não, irmão. Não tem crente que não passa a luta. Cada um à sua maneira, o seu jeito, a sua moda. Cada um do seu jeito. Acabei de falar para você, a família lá bonita, firme na igreja, maravilha, filho formado, outro ser casado, outro formado. Assim que esse probleminha razoável, de repente chega a notícia, 31 de dezembro, pá! Ó, aconteceu um acidente lá, seu filho morreu na hora. Irmão, brincadeira não. 26 anos, cai por terra tudo. Todos os projetos que o pai e a mãe têm para um filho. Como é que faz? Tem ideia esse irmão, né? Esse irmão falou hoje para mim, falou, pastor, eu fiquei 2 anos. Ele falou assim, eu chorava todo dia pelo meu irmão. Todo dia, 2 anos. Entrei numa depressão terrível, mas ele falou, graças a Deus,
o Senhor me tirou daquele buraco lá. Então você vê que não é brincadeira, mas só a misericórdia de Deus mesmo. O mundão aqui, o crente está enfiado nele, e vamos confiar que nós temos um Senhor que está no controle. Apesar, né, apesar da gente não saber das coisas, muita coisa. Então nós temos aí Ezequiel. Numa linha do tempo, para você entender, nós temos aqui a história no Gênesis de Adão, e nós temos aqui ano 2022, nossos dias de hoje. Então, depois de Adão, tem a história do dilúvio. O dilúvio aconteceu 1656 anos depois de Adão. Depois tem a história de Abraão, tudo para trás, ó. Deus chamou Abraão, chamou Isaac, Deus formou a nação de Israel. Aí veio o reino unido, as 12 tribos de Israel foram reinadas durante 120 anos, 40 anos com o rei Saul, depois 40 com o rei Davi, rei Salomão, as 12 tribos de Israel unidas. Depois o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. Depois vem o exílio na Síria e o exílio, né, o cativeiro na Babilônia. Depois o retorno para Jerusalém. Depois o período interbíblico. Depois o nascimento de Cristo. E nós aqui hoje. Vamos lá de novo. Eu gosto de falar várias vezes para os irmãos pegar mesmo. Então nós temos uma história, nós temos a história do Gênesis a Neemias no Antigo Testamento. De Gênesis a Neemias. O livro é o Pentateuco, né? Os 5 livros lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Então aqui nós temos a história do Antigo Testamento inteirinha, contada nesses livros. A história do Antigo Testamento inteirinho. Desde o Gênesis até Neemias. Neemias termina a história no Antigo Testamento. Mas os outros livros, então, os outros livros aconteceram paralelamente à história. Igual eu sempre costumo falar, enquanto nós estamos aqui, está acontecendo nesse exato momento uma história na Igreja Assembleia, na Quadrangular, no vizinho do lado, paralelamente à nossa história. Então, paralelamente ao livro do Gênesis, nós temos histórias. Ao livro do Jó, aconteceu na mesma época dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Enquanto Abraão está vivendo, Jó também está vivendo para o outro lado lá. Qual que é o problema? Paralelamente. Então, aí, ó, o livro de Jó. Então, o livro mais antigo, né, da Bíblia, ó, Jó. Depois o Gênesis. O Gênesis vem depois. Aí continua aqui, ó. Aí nós temos o livro dos Salmos, ó. Salmos, Provérbios. Quando é que aconteceu os Salmos e os Provérbios? Na época dos reis. Foram os reis principalmente os reis que comporam os Salmos e fizeram os Provérbios. Salomão não é rei? Então Salomão reinou e fez Provérbios. Davi reinou e fez a maioria dos Salmos. Ó, Cantares, Eclesiastes, tudo paralelamente à história dos reis. Por isso que é difícil colocar os livros em ordem cronológica. Como é que eu vou colocar em ordem cronológica a nossa história, a história do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, da Assembleia de Deus, exatamente agora? Como é que eu colocaria? Não tem jeito, tem que colocar a nossa história e colocar a Assembleia aqui do lado, os vizinhos tudo do lado, assim, carregando junto. Está acontecendo no mesmo tempo, na mesma época, no mesmo momento. Por isso que é difícil ter a Bíblia em ordem cronológica. Não tem como. Nem a sua história, nem a minha história, não tem como eu colocar em ordem cronológica. Eu estou aqui agora, está acontecendo um negócio com meu filho, com a minha filha, na mesma hora. Se ele ligar para mim agora, aí eu tenho que parar a minha história aqui e falar, mas agora lá, meu filho está em tal lugar. Então, vou contar a história dele na mesma hora que eu estou falando a minha. Difícil. Por isso que é difícil colocar a Bíblia em ordem cronológica. E as pessoas não entendem isso. Mas nós temos, né, os profetas, ó. Isaías, Jeremias, Lamentações, né, o livro de Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós,
Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Aiel. Os profetas, tudo na paralela. Paralelamente, né, com a história. Então, aí, temos aqui todos os livros do Antigo Testamento. Está todos os livros do Antigo Testamento aí. Aí, então, o nosso foco hoje, então, nós já falamos, por exemplo, de Jeremias. Ó, o Jeremias, ó, eu gosto de repetir, o reino de Israel, na época do 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, ó, tem os juízes, depois 1 Samuel. Na época dos juízes, na época de 1 Samuel e 2 Samuel, eles, em 1 Reis também, no começo, o reino de Israel, as 12 tribos eram unidas. E o primeiro rei foi Saul, depois Davi e Salomão. Estão aqui na história do 1 Samuel, 2 Samuel. E no começo de 1 Reis. Depois o reino se dividiu. As 12 tribos, 10 tribos não quiseram mais ficar submissas ao filho do rei Salomão. Por isso que é Saul, Davi, Salomão, e o reino está unido. Porque depois de Salomão, 10 das 12 tribos não quiseram ser reinadas e governadas pelo filho de Salomão. Escolheram outro cara lá. Então, a partir depois de Salomão, o reino de Israel se rachou, dividiu. Entendeu? Então, vou adiantar aqui só para você ver, depois eu volto aqui de novo. O reino de Israel dividiu, ó. Então, nós temos aqui as tribos de Israel, ó. Manassés, Dan, Asser, Isacar, Efraim, Benjamim, Judá, Simeão, Ruben. Então, aqui as 12 tribos estão estabelecidas na terra. Só que 10 tribos ficaram ao norte, cujo nome ficou sendo Israel e a capital Samaria. Eles não quiseram saber do filho de Salomão. E 2 tribos ficaram no sul. Então nós temos assim, ó, reino de Israel no norte, aqui de amarelo, e reino de Judá no sul. O reino rachou o reino, dividiu o reino. Depois de Salomão, o reino dividiu. 10 tribos ficaram no norte. E cada hora era um rei, né? Independente do reino do sul. Só que o reino do norte foi invadido pela Assíria. E a Assíria dominou o reino do norte. Invadiu as terras, acabou com o reino do norte, com as 10 tribos. E quem permaneceu fiel ao Senhor foi o reino do sul. Então a gente olha assim agora, ó, o reino do norte, Israel, teve um rei chamado Jeroboão, depois de Salomão. E o reino do sul teve um rei chamado Roboão. Então Israel dividiu, o reino foi dividido. Está vendo? 10 tribos ficaram no norte e 2 tribos ficaram no sul. As 10 tribos do norte foram atacadas depois de muitos anos. Elas foram atacadas pela Assíria. E a Assíria dominou o reino do norte e levou eles cativos para a Assíria. Mas o reino do sul permaneceu fiel ao Senhor. Amém, aleluia? Então, o que nós vamos ter? Vamos ter assim, ó, o povo que veio da Assíria passou a viver em Samaria, quer dizer, capital do reino do norte, o que resultou nos samaritanos informados no Novo Testamento. Então, o reino do norte, ó, região de Samaria. Por isso que quando você vai ler, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana vai conversar com Jesus. Jesus é judeu, Jesus é do sul, judeu. A mulher é samaritana do norte. Aí quando Jesus pede água para ela, ela fala para Jesus: como pode o senhor sendo judeu e eu sou samaritana, o senhor conversar comigo? Aí está escrito lá: pois os judeus não se dão com os samaritanos. Olha lá para você, João capítulo 4, olha aí para você ver.
Aí você vai entender, então é por causa disso aí, ué. Porque os samaritanos no norte se desviaram dos caminhos do Senhor. Mas os judeus no sul permaneceram fiel ao Senhor. Então teve a briga política, social e religiosa. Olha aí, ó, João 4. Olha aí. Verso 1. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. E ó, Jesus vai passar por Samaria. Verso 4. Verso 5. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Está vendo aí? Se eles já dividiram o reino, então eles já não se dão um com o outro. Aí o reino do norte foi invadido pela Assíria, aí que bagunçou mesmo. Porque o reino do norte começou a adorar outros deuses, se desviaram dos caminhos do Senhor. Por isso que a mulher também fala assim no verso, a mulher fala assim para Jesus assim, Jesus fala para a mulher, por exemplo, no verso 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta aqui. Verso 17, ela respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tem razão em dizer que não tens marido. Já tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Verso 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Olha agora o que ela vai falar para ele, ó. Nossos pais adoraram nesse monte. Qual monte? Monte lá de Israel, em Samaria. Lá em Samaria, no norte. Ela fala: nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar. Porque em Jerusalém onde estava o templo. Então, em Jerusalém, no sul, estava o templo, que foi feito por Salomão, onde tinha a adoração. Quando o reino dividiu, o Jeroboão, que foi para o norte, não permitiu, ou pelo menos fez todo o esforço para as pessoas não descerem, não subirem para Jerusalém, vamos falar assim. Então ele colocou bezerro de ouro lá, fez altares lá para o povo ficar por lá mesmo. Levantou profetas no reino do norte para que o pessoal não descesse. Isso foi passado de geração para geração. Por isso que a mulher falou para ele: nossos pais adoraram nesse monte, fala que é aqui que tem que se adorar. Agora vocês judeus estão falando que é lá em Jerusalém? Está entendendo o que a mulher está falando? Aí Jesus falou para ela, verso 21, disse Jesus: mulher, crê-me, a hora vem que nem nesse monte, em Samaria, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos, nós judeus adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher: eu sei, a mulher falando, eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. E Jesus falou: eu o sou, eu que falo contigo. Amém, aleluia? Você vê, a mulher está conversando com ele, não sabe o que é. Por isso que a gente fala, né, irmão? Se a gente não tiver um do Espírito Santo, não vai. Então, o povo que veio da Síria passou a viver em Samaria, no norte. O reino foi dividido. Mas o reino do sul permaneceu firme ao Senhor durante muitos anos ainda. É aí que vai entrar agora. É aí que depois de anos, então, judeus, reino do sul agora. Estou falando do reino do sul. Judeus levados cativos para a Babilônia. Judeus serão levados cativos agora, depois de muitos anos. Então, primeiro foi o reino do norte, depois de muitos anos o reino do sul. Então aí, Ezequiel.
Amém? Aleluia? Não é fácil não, hein, ser profeta, hein? E a turma quer ser profeta. Hã? A turma quer ser profeta. Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um dos homens levantados por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu na Babilônia. O nome Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus torna forte, do hebraico Irezé. Então, Ezequiel significa Deus fortalece. Amém? Ezequiel está sendo levado para a Babilônia? Fica tranquilo, Deus fortalece. Ezequiel era filho de Buzi e pertencia à família sacerdotal, ou seja, ele era um sacerdote. O profeta Ezequiel foi levado cativo ao exílio para a Babilônia. Agora presta atenção agora, isso aqui é um fato interessante, mas prestar atenção para você ver. Você vai aprender, vai entender agora o Daniel e o Ezequiel. Ele foi levado para o exílio no ano 597 a.C., logo após Nabucodonosor ter tomado toda Jerusalém. Nessa ocasião foram deportados o rei de Judá, Joaquim, e toda a sua família real, os cidadãos mais habilitados e todos os cidadãos mais proeminentes. Esse texto está em 2 Reis, capítulo 24. Então, vamos aqui para você ver agora. Em 2 Reis, capítulo 24. 2 Reis 24. Lembra que eu falei que a história do profeta é paralela à história dos reis? Então, por isso que agora eu vou nos reis. Em 2 Reis, no capítulo 24... presta atenção agora. 2 Reis 24, está na mão? Olha o verso 1. Verso 1. Nos dias de Jeoiaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra, e Jeoiaquim ficou sendo seu servo por 3 anos. Depois, porém, mudou de ideia e se revoltou contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra Jeoiaquim as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas, as tropas do filho de Amon, enviou-as contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falaram por intermédio de teus servos, os profetas. Então, presta atenção aqui. Aqui, então, no verso 1, nos dias de Jeoiaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu a terra. E Jeoiaquim ficou sendo seu servo. Aqui nós temos a primeira turma, o primeiro momento em que Nabucodonosor atacou Jerusalém, e um primeiro grupo de pessoas vai ser levado para a Babilônia. Então, aqui está a primeira leva de judeus levados, que vão para a Babilônia. Nessa primeira, Ezequiel não vai. Ezequiel não vai aqui. Já que eu vou mostrar para você onde que Ezequiel vai. São 3 levas, 3 momentos diferentes. Nesse primeiro momento, esse ano aqui é o ano 606, 607 antes de Cristo. Quem vai aqui, você vai ficar surpreso. Quem vai aqui é Daniel, menino novo. É Danielzinho. Nesse grupo aqui, quem vai é Daniel, nesse primeiro grupo. Mas como que eu sei que é Daniel? Então, olha bem, capítulo 24, no verso 1. Nos dias de Jeoiaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu a terra, e Jeoiaquim ficou sendo seu servo. Quem que era o rei, então? Como é que chama o rei? Jeoiaquim. Vamos lá no livro de Daniel. Daniel. Livro de Daniel agora. Daniel capítulo 1. Está na mão, sim ou não? Daniel 1. Olha bem. Verso 1. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. É o mesmo rei lá de 2 Crônicas 24, sim ou não? É o mesmo rei. Olha o verso 2.
o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para o templo do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciências, versados no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar a serviço do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Tudo bem? Sim ou não? Então, nessa primeira, de 2 Reis, capítulo 24, verso 1, nessa primeiro ataque de Nabucodonosor no Reino do Sul, em Judá, o primeiro grupo que é levado para a Babilônia está incluído os nobres, os aristocratas, os bambambam. E ali também foi o menino jovem, Daniel foi também. Tudo bem. Quando a gente lê 2 Reis agora, vamos lá em 2 Reis de novo. 2 Reis. 2 Reis 24. Verso 5. 2 Reis 24, verso 5. Ora, o restante dos atos de Jeoiaquim e tudo o que fez, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? Descansou Jeoiaquim com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia havia ocupado todo o seu território, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Verso 8. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Neustá, filho de Eunatã de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai. Nesse tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém e a cercaram. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra a cidade, enquanto seus servos estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, ele levou Joaquim preso. Tudo bem, sim ou não? Está vendo agora aí? Um segundo rei, um rei depois do Jeoiaquim. É o Joaquim, filho dele. E agora Nabucodonosor atacou de novo Jerusalém, num segundo momento, sim ou não? No segundo momento. Agora vamos lá no Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1. Está na mão Ezequiel 1? No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Então, ele está falando agora no segundo momento do rei Joaquim. Então, tudo indica que Ezequiel foi levado agora aqui, no segundo momento, com esse rei Joaquim, nessa turma aqui. Entendendo, sim ou não? Então, nós temos aí o Daniel, que foi primeiro. O Daniel era mais jovem. Por que eu sei que o Daniel é mais jovem? Porque nós lemos lá em Daniel lá que ele mesmo falou que era para levar jovens, em quem não é, que fossem sábios, instruídos. E o Ezequiel aqui no capítulo 1, quando ele fala no 30º ano, o Ezequiel está, a maioria dos estudiosos dizem que ele está falando da idade dele, quando eu tinha 30 anos. Ezequiel está falando da idade dele. Então ele foi levado, parece que ele foi levado novo, com 25 anos,
E com 30 anos, então, ele começou a exercer o sacerdócio, apesar de não ter templo mais. Porque lá no tempo no livro de Números e de Levítico, para ser um sacerdote na casa do Senhor, ele era chamado com 25 anos, com 30 anos ele assumiu o sacerdócio, assumiu o ministério. Começava a exercer o ministério com 30 anos. E é por isso que você vai ver também Jesus, no Evangelho de Lucas, quando tem 30 anos, Jesus pede para ser batizado. Vai começar o ministério. Porque Jesus cumpriu toda a lei. Amém? Aleluia. Andou certinho dentro dos padrões da lei, até nesse ponto. Quando ele tinha 30 anos, ele se apresenta no Rio Jordão e pede para João Batista batizar ele. E a partir dali, então, ele começa o ministério dele, Jesus. Aqui também agora, aqui, ó, Ezequiel com 30 anos, estando eu no rio Quebar, junto aos cativos, veio, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Então nós temos aqui uma segunda leva. Essa segunda leva, né, olha lá, a primeira foi no ano 606, a segunda no ano 597. A gente tem que lembrar que o tempo tá decaindo, ó, 606, 597, e vai indo até chegar no ano 1 antes de Cristo, depois no ano 1 depois de Cristo, ano 1000 depois de Cristo, ano 2022. Então nós temos os anos antes de Cristo e depois de Cristo. Então, aí nós temos um terceiro grupo agora, ó, terceira leva para Babilônia. Esse terceiro agora aqui, ó, segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Capítulo 24. Segundo livro de Reis, capítulo 24. Verso 15. Olha o verso 15 agora. Ó, assim Nabucodonosor deportou Joaquim para a Babilônia, e também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra, ele os levou presos de Jerusalém para a Babilônia. Todos os homens valentes em número de 7.000, e os artesãos e ferreiros em número de 1.000, todos eles hábeis na guerra, levou-os o rei da Babilônia preso para a Babilônia. Então estou falando na segunda leva ainda, tá? O rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ó, a Matanias, seu tio paterno, e lhe mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Amutal, filho de Jeremias, de Líbina. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Joaquim. Assim aconteceu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os lançar da sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Você vê, olha que interessante aqui, ó. Porque, ó, eu coloco aqui para você, aqui 597, aí eu tiro 11, eu vou para 586, porque está falando que Zedequias ficou 11 anos no governo só. Então, 597 menos 11, 586. Certinho. Tá? Então, agora olha o capítulo 25, ó. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, marchou contra Jerusalém. Está vendo? Terceiro momento aqui agora. É um terceiro momento. Ó, marchou contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército acamparam-se diante da cidade, levantaram contra ela trincheiras em redor. A cidade ficou cercada até o 11º ano do rei Zedequias. Então presta atenção aqui agora. Olha bem no versículo 1. Segundo Reis 25, 1. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, ao 10 do mês, ele marchou contra ela. Verso 2. A cidade ficou cercada até o 11º ano, aos 9 dias do 4º mês. Olha, 2 anos pelo menos, desde o 9º ano até o 11º mês.
a cidade de Jerusalém ficou cercada. Ninguém entra, ninguém sai durante 2 anos. Está aqui, ó, provado aqui para você. Imagina bem cercar Itajubá, ninguém entra, ninguém sai. 2 anos. Como é que fica o supermercado? 2 anos, ninguém entra, ninguém sai. Por isso que quando a gente leu lá para vocês semana passada, que a mulher matou as crianças para comer, você vai entender por quê. Porque não tinha o que comer. Não tinha comida. Nabucodonosor cercou 2 anos a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai. E outra coisa, cidade murada. Vai plantar onde? Aqui se cercar a cidade, brincar, igual o rapaz no terreno aqui, plantou a mandioca ali, que nós mesmo comprava a mandioca dele. Mas os soldados de Nabucodonosor, né, no caso lá, não teve como entrar, mas a cidade cercada, vai plantar onde? Tudo seco. Mercadoria chegava de fora, as especiarias, os peixes, a comida, os camelos saíam, o camelo entrava. Então, fechou, acabou. 2 anos. Olha o verso 4 agora. Ó. Verso 3, aliás. Aos 9 dias do 4º mês, a cidade se via passando fome, e não havia pão para o povo da terra. Então o muro da cidade foi derrubado, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, embora os caldeus estivessem cercando a cidade. E o rei se foi pelo caminho da Arabá. O exército dos caldeus, porém, da Babilônia, né, perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Todo o seu exército se dispersou e o abandonou. Então prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, onde se pronunciou a sentença contra ele. Aos filhos de Zedequias degolaram na presença dele, e a ele lhe furaram os olhos, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Matou os 2 filhos do rei. Isso aqui é para enfraquecer a turma mesmo, para a turma respeitar o outro rei. Mataram os filhos do rei Zedequias, furaram os olhos do rei Zedequias e amarraram o rei, e ele vai agora ser levado para a Babilônia, o rei de Jerusalém. A humilhação que chega um homem que se desvia do caminho do Senhor. Um homem que se desviou dos caminhos do Senhor. A humilhação, os olhos furados e amarrados, sendo levado. Aí você vê, Daniel e Ezequiel foram levados, mas não aconteceu nada disso com eles. Mas foram levados também. O Daniel vai ficar no palácio do rei, vai ter a história de Daniel depois, mas o Ezequiel está no meio dos cativos, no meio do povão. E o Jeremias está em Jerusalém. Deus tem pelo menos 3 profetas. Um em Jerusalém, que é Jeremias, um no palácio do rei Nabucodonosor, e outro no meio do povo. Deus sempre terá um homem em qualquer lugar. Amém, glória a Deus, para levar a palavra dele. Daniel vai levar a palavra no palácio, vai decifrar os sonhos de Nabucodonosor. A gente vai ver depois a história. Ezequiel, nós vamos ver semana que vem, tem visões de Deus e vai passar para o povão. Para o povão que está cativo. E Jeremias está lá em Jerusalém, com aquele grupo também, dos pobres que ficaram. Então, nos 3 lugares, Deus tem um homem de Deus levando a palavra. Amém? Aleluia. Então, eu estou aqui na escola levando a palavra, você também está no seu serviço levando a palavra. Dando testemunho seu de Cristo. Deus sempre terá alguém em algum lugar. Amém? Aleluia. Olha aí no versículo 8. No 5º mês, no 7º dia do mês, este era o 19º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. Verso 9. Queimou o templo do Senhor e o palácio do rei, como também a todas as casas de Jerusalém. Lembra quando a gente fala que Neemias foi restaurar o templo? Neemias foi reconstruir a cidade? Então, aqui está mostrando que realmente a destruição foi feia. Olha aí, verso 9. Queimou o templo do Senhor, o palácio do rei, como também a todas as casas de Jerusalém. A todas as casas importantes ele queimou. Todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros ao redor de Jerusalém. O restante do povo que havia ficado na cidade, os que se haviam rendido ao rei da Babilônia,
E os demais da multidão, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou preso. Dos mais pobres da terra, porém, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Despedaçaram os caldeus as colunas de bronze que estavam no templo do Senhor, como também as bases e o mar de bronze que estava no templo do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espivitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Por isso que quando a gente vai ler depois, lá na frente, lá no Daniel, no capítulo 5, que aquele outro rei está dando uma festa e usando os utensílios da casa do Senhor, você vai entender que por que está usando na Babilônia os utensílios da casa do Senhor? Porque quando Nabucodonosor invadiu lá, eles levaram os utensílios do templo para a Babilônia. Tudo faz sentido, amém? Aleluia? Verso 14. Levaram também as panelas, pás, espivitadeiras, recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze que se ministravam. Verso 15. Tomou também o capitão da guarda os braseiros, as bacias, tudo que era de ouro e tudo que era de prata. O bronze das duas colunas do mar e das bases que Salomão fizera para o templo do Senhor era incalculável. Porque Salomão fez uma coisa magnífica, né? Quando ele fez o templo. Olha aqui ele falando, o bronze era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados. 9 metros de altura, mais ou menos. Sobre ela havia um capitel de bronze de 3 côvados de altura e era decorado com uma rede de romãs de bronze ao redor. A outra coluna com a sua rede era semelhante a essa. Também o capitão da guarda levou Seraías, primeiro sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade levou um oficial que era encarregado da gente de guerra, 5 homens dos que viam a face do rei e se acharam na cidade, como também o secretário principal do exército, que registrava o povo da terra, e 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia a Ribla. O rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado preso para fora da sua terra. Quer dizer, na hora que você está na cidade de Jerusalém, que você quer ser sacerdote, que você quer ser o porteiro, que você quer ser o secretário, e está ganhando bem, está tudo bem. Mas na hora que Nabucodonosor invadiu, ele levou esses homens oficiais, levou para a Babilônia e matou todos eles. Mas os pobres não matou, os pobres ficou. Tem hora que é melhor ser pobre e ficar quietinho, viu, irmão? Olha o verso 22, olha o verso 22. Ó. Quanto, porém, ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, nomeou sobre ele governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo os capitães dos exércitos, ele e os seus homens, que o rei de Babilônia nomeara Gedalias, governador, vieram ter com Gedalias em Mispa, a saber, Ismael, né? Aí esse cara depois vai matar ele, né? Verso 24, Gedalias jurou a eles e aos seus homens, não temais os oficiais dos caldeus, ficai na terra, servi o rei da Babilônia e bem vos irá. No 7º mês, porém, veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real, e 10 homens com ele, feriram Gedalias e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram para o Egito, pois temiam os caldeus. Aí lá no outro texto mostra que Jeremias foi também para lá, né? No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia, no dia 27, 12º mês, libertou da prisão Joaquim, rei de Judá. Falou-lhe com bondade e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia. O Joaquim, que foi levado para a Babilônia, ainda passou, né, melhorzinho do que o Jeoiaquim. Mudou-lhe as roupas de prisão e ele passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida. E o rei garantiu a sua sobrevivência de contínuo, dia após dia, todos os dias de sua vida. Pelo menos o rei Joaquim já foi melhorzinho. O rei Zedequias, que se rebelou, teve os olhos furados, os filhos mortos, e passou aquela luta. Mas o rei aqui, o rei Joaquim, que foi levado, pelo menos teve um momento melhorzinho lá na Babilônia. Bom, vamos continuar aqui. Vamos ver se a gente vai fechando aqui já, né? Na história de Ezequiel, o profeta era casado
Bom, não vou nem falar que a sua esposa acabou falecendo. Semana que vem a gente fala. Só falar para vocês o seguinte, então, para vocês entenderem aqui, ó. Para vocês entenderem, no livro de Ezequiel, vamos lá no livro de Ezequiel, para a gente fechar aqui. Ezequiel, no capítulo 1, então, a gente tem a visão de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1. Ele vai ter uma visão. Essa visão aqui, ninguém conseguiu, até hoje, descrever o que ele viu. Ninguém conseguiu até hoje. Inclusive, pessoas por aí falam que é um OVNI, objeto voador não identificado. Não tem nada a ver, mas eles falam isso, né? Olha aqui no verso 4, só para você ter uma ideia, verso 4. Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo que emitia labaredas de contínuo, e um resplendor ao redor dela. O centro do fogo tinha a aparência do brilho de metal, e do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. Esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um dele 4 asas. As suas pernas eram direitas, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de um bezerro, que luziam como brilho de bronze polido. Tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. E as suas asas uniam-se uma à outra, não se viravam quando andava, cada qual andava para diante de si. A semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, os 4 tinham o rosto de leão, e a esquerda tinha o rosto de boi, também os 4 tinham o rosto de águia. Bom, não vou nem continuar lendo, porque você vai ficar doido, né? Ele vai vendo isso aí, né? Vai vendo isso aí. Aí, você vai lendo, você fica... no verso 20. Para onde o Espírito queria ir, iam. As rodas se elevavam em frente deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas em frente deles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia, olha por cima disso tudo agora, ó, havia uma semelhança de firmamento, brilhante como cristal, estendido por cima sobre a sua cabeça. Debaixo do firmamento estavam suas asas direita, uma em direção à outra. Cada um tinha 2 asas que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 que os cobriam do outro lado. Ouvi o ruído das suas asas enquanto andavam, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente. Era o estrondo como de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. Por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira. Sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Vi como o brilho de um metal, como o aspecto do fogo pelo interior dele, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Amém, aleluia. Então ele viu tudo isso, pum, caiu por terra. Aí no capítulo 2, e ele disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Que coisa maravilhosa que é o nosso Deus, amém, aleluia?
Não tem jeito, a nossa cabeça não dá para entender, não. É por isso que ele tenta. Engraçado que Ezequiel teve a visão e Ezequiel tentou escreveu a visão que ele teve. Agora, só Ezequiel para poder falar que jeito que era, né? Só Ezequiel para poder falar exatamente o que ele viu, Ezequiel. Olha aqui, você vê, ó. 4 seres viventes, rodas, olhos nas rodas, fogo. Não tem explicação. O firmamento, e por cima do firmamento um trono brilhando, e em cima do trono alguém semelhante ao Filho de Homem. Amém? Glória a Deus. E quando ele viu tudo isso, ele caiu por terra. E ouviu-se uma voz: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Que Deus nos ajude, amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, ficar quietinho, meu irmão, em oração aí, confiar no Senhor e toca o barco, viu? Amém? Aleluia? Semana que vem nós continuamos. Vamos ver o que Deus falou para Ezequiel. Como que Deus se importa com a gente? Um Deus todo poderoso, um Deus tão grande, tão maravilhoso, se importar com criaturas tão frágeis. O que Deus viu em nós, hein? A Bíblia diz que tudo por amor. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira. Que amor é esse? Que amor é esse? Senhor, entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Nós olhamos para a tua palavra. Nós procuramos ouvir a tua palavra, estudar a tua palavra, mas tem coisas maravilhosas demais para nós. Tem coisas excepcionais, magníficas. O Senhor é tremendo, glorioso e santo. Nós nos curvamos diante de ti e ficamos dependendo do teu Espírito, das revelações do Senhor, das explicações do Senhor, se o Senhor assim desejar. Abençoa, Pai, cada irmão. Que possamos voltar para os nossos lares crendo que o nosso Deus é glorioso, poderoso, santo, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração, incomensurável, imensurável. Aleluia, obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor se importou conosco, apesar da sua grandeza, da sua beleza. Obrigado, Senhor, por cada irmão. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Uma noite abençoada para os irmãos, uma semana de vitória, cheio da presença. Confia no Senhor, Ele está no trono. Nós não estamos largados à mercê da história, do destino, coisa nenhuma. Existe alguém, aleluia, existe alguém controlando tudo, permitindo algumas coisas que nós não entendemos, mas naquele dia vamos saber das coisas como elas de fato são. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça